Então, aproveitando, né, a, a, a música, né, nós vamos fazer o nosso momento de prece, né, de oração. Então, eu vou convidar todos que estão assistindo a nós fecharmos os nossos olhos, elevando os pensamentos a Deus nas alturas, agradecendo a espiritualidade amiga por essa semana de tantas atividades, de encontro entre irmãos unidos pela mesma fé. E nós pedimos agora que a espiritualidade, que nosso Senhor Jesus Cristo possa estar conosco em mais um momento de palestra, de conhecimento e de muita união e comunhão no Espiritismo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Continue conosco hoje e sempre. Então, agora eu vou passar a palavra para o nosso irmão José Ribeiro. Se o senhor quiser se apresentar, né? E pode dar continuidade, certo? Tudo bem. Em primeiro lugar, prezados irmãos, prezadas irmãs, quero cumprimentar a todos em nome do Centro Espírita Serapião Ribeiro de Anicuns e dos irmãos espírita da nossa 13ª região do estado de Goiás. Eu me chamo José Ribeiro de Bastos, estou na função de presidente do Centro Espírita Serapião Ribeiro de Anicuns e coordenador regional da nossa 13ª região. E agradeço também a atenção e participação de todos em nossa fala, simples e com humildade, mas cheia de esperança, na busca de maiores conhecimentos da nossa tão amada e benfeitora doutrina espírita. O agradecimento especial aos irmãos da cidade de Inhumas, Aliança Espírita de Inhumas, na pessoa da jovem senhora Bárbara Cristina dos Santos Pessoni, da Casa Anfitriã, Associação Espírita Casa do Caminho, na pessoa de seu presidente Cléber de Souza Silva e todas as instituições espíritas desta cidade e os demais visitantes de outras cidades. Então, o tema de hoje é a mediunidade e o Centro Espírita, que temos a grande alegria de estar convosco nesta oportunidade, na 12ª Semana Espírita Allan Kardec de Inhumas, em comemoração aos 160 anos do livro dos Médiuns. E para falarmos de mediunidade na Casa Espírita, primeiramente vamos tecer alguma definição a respeito de médium e mediunidade e a Casa Espírita. Normalmente nós sempre usamos o hábito de dizer que todas as pessoas são médiuns. Mas no livro dos médiuns, na segunda parte, no capítulo 14, diz o seguinte, que todos aqueles que sentem. Então está criando alguma exclusão aí, certo? Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por este fato médium. E que a mediunidade é algo inerente, é inseparável do ser humano. Por isso ela não é privilégio de ninguém. Ela não é de uso exclusivo de uma ou de outra pessoa. Tanto é que as pessoas podem ser médios, às vezes independentemente da condição moral que ele tem. Ele pode ser médio, ele pode ter a mediunidade. Agora, ser bom médio, aí já entra a questão da sua moralidade, né? Para ser bom médium. E podemos então dizer que, desta forma, que é difícil encontrar, né, alguma pessoa que não tenha pelo menos um princípio de mediunidade. Mas pode encontrar, né? Pode encontrar. Então, é raro isto, mas pode encontrar. Então, por isso que nós dizemos que praticamente todas as pessoas são médios, né? Mas tem um detalhe. Médios, na verdade, a gente considera quem tem, assim, o que nós chamamos de mediunidade ostensiva, né? Que geralmente
apresenta esse fenômeno de uma forma assim mais visível, né, mais perceptível, porque tem muitas pessoas que às vezes recebem a influência dos espíritos e não passa aquilo de forma visível, né? Não tem aquele hábito de estar sempre trabalhando de forma assim perceptível por outras pessoas. Então a gente chama de médios, considera médios esses que têm uma faculdade mais ostensiva, né? E são vários tipos de mediunidade, dependendo de cada pessoa, né? Dependendo de cada médium. As mediunidades, por exemplo, elas não são iguais, né? Não tem duas pessoas com o mesmo grau de mediunidade. Sempre existe uma diferença de um médium para o outro, mesmo que seja a mesma mediunidade. Mas a percepção, a transmissão daquilo que ele recebe dá uma certa diferenciação, certo? Mas nessas variações de mediunidades, nós podemos encontrar médios de efeitos físicos, médios sensitivos, né? Geralmente todas as mediunidades, todos os médios de qualquer tipo de mediunidade, ele é um médio sensitivo, né? Ou impressionáveis. Os médios audientes, médios videntes, médios sonambúlicos. Essa questão de médios sonambúlicos é muito interessante a gente fazer aqui uma observação, porque médio sonambúlico há uma diferença de sonambulismo. Quando nós falamos de sonambulismo, nós estamos referindo a um fenômeno de emancipação da alma, certo? São vários tipos de fenômenos de emancipação da alma. Então, sonambulismo é um deles. É aquele fenômeno em que o espírito, quando o seu corpo adormece, o seu espírito sai e, sentindo a necessidade de manifestar através do seu corpo, ele manifesta sem voltar ao estado de vigília, sem acordar. Ele emancipa, ele afasta do corpo, mas não desliga do corpo. Ele mantém ligado, né, pelo seu cordão fluídico, porque se desligasse, ele morre, né? Seria um caso de morte. Mas a pessoa continua viva, ligada ao espírito por este cordão fluídico. E aí o espírito, querendo manifestar através do próprio corpo, ele faz isso muito bem, certo? Não é todo mundo que tem essa possibilidade, que tem esta sensibilidade de receber o próprio espírito para atender a sua determinação ou a sua comunicação de forma fluídica, né, ou de forma eletromagnética, né? Então o espírito, ele pega, faz uma transmissão através dos seus fluidos, né, através do eletromagnetismo no próprio corpo. E aí ele manipula o corpo, fala através do corpo sem estar acordado. Isso é sonambulismo. Eu gosto muitas vezes de usar, por exemplo, por exemplo, esses aparelhos eletrônicos, né, que a pessoa às vezes liga, desliga, troca de canais, faz todo o funcionamento, né, igual qualquer aparelho eletrônico através do controle remoto, né? Então você vê, o controle remoto é como se fosse o espírito, que está afastado, e o aparelho é como se fosse o corpo. Então isso é sonambulismo. Mas quando que isto é mediunidade? Né? Quando é que isso é médio sonambúlico? É como se fosse um drone, por exemplo, aquele aviãozinho que a gente fica controlando ele, né, no ar. Estão usando muito para fazer filmagens, estão usando muito para tirar fotografias e tal e tudo, né? Então é como se fosse um drone. Então quando a pessoa está sozinha controlando esse drone, ele está num fenômeno de sonambulismo. Mas quando chega alguém perto dele e fala assim, olha, direciona o drone para tal lado, Etan, direciona. Direciona para outro lado, tá, direciona. Quando tem alguém ao lado dele, como se ele fosse o espírito e o drone fosse o corpo,
dando a ideia, dando a sugestão, aí está havendo uma transmissão. Ele está sendo um transmissor, um intermediário do pensamento de alguém para o aparelho, certo? Aí no caso então é uma mediunidade sonambúlica. E quando é uma pessoa agressiva e tal e tudo, uma pessoa que aproxima para fazer maldade, para dominar com a intenção de botar, de atrapalhar aquele trabalho daquele operador do drone. A pessoa chega às vezes agressivamente, forçosamente, pega na mão daquela pessoa que está com o drone, né, que está controlando, que está com o controle remoto do drone, aliás, controlando o drone, pega e forçosamente fala, tem que ser assim, e tá e tudo, até botando em risco aquele aparelho, né, o drone, até botando em risco em jogar ele no chão, jogar ele em outro local, no lugar impróprio, e forçando. Aí a pessoa que está operando, às vezes sem querer, normalmente sem querer, forçado, ele faz aquilo como se fosse o próprio agressor comandando aquele aparelho. Nesse caso, então, é o que nós chamamos de possessão, né? Quando Allan Kardec, no capítulo 23, mostrou para nós, está lá no livro dos Médiuns, no capítulo 23, os tipos de obsessão, né? Que ele falou, então, da obsessão simples, da subjugação e da fascinação, e falou e negou a existência da possessão. Por quê? Porque as pessoas naquela época entendiam que possessão era ali a posse que o espírito exercia no próprio corpo, que o espírito entrava no corpo, né? Que o espírito substituía o espírito encarnado. E a gente sabe que isso é impossível, porque o espírito, para encarnar, ele tem que passar por um procedimento, por um processo de renascimento no corpo, que começa logo no seu princípio, né? Na união do espermatozoide com os óvulos. Então ali aquela ligação fluídica que vai começando e vai gradativamente aumentando até dar um nascimento. Então é possível um espírito tomar o lugar de outro. Mas as pessoas achavam que os espíritos faziam isso. Por isso eles chamavam de possessão. Allan Kardec falou que daquela forma não existe possessão. Daquele jeito não tinha possessão. Mas Allan Kardec é uma coisa bom deixar bem claro aqui, que quando Allan Kardec tomou conhecimento dos fenômenos mediúnicos, né, porque os fenômenos mediúnicos são tão antigos quanto é antiga a história da humanidade, né? Os livros antigos, a Bíblia, está cheia de relatos da mediunidade. Mas a doutrina espírita é nova, surgiu com Allan Kardec. Então, quando Allan Kardec entrou em contato com esses fenômenos, ele não tinha uma ideia pré-estabelecida de que iria construir uma religião, de que iria colaborar para a construção de uma religião. Ele não tinha isso na cabeça. Tanto é que ele entrou como um pesquisador, com espírito de cientista. Ele era uma pessoa muito culta, nós sabemos muito bem disso, uma pessoa que tinha uma capacidade intelectual bastante avançada para fazer aquele trabalho de exploração da nova realidade que estava surgindo na Europa, que começou nos Estados Unidos de uma forma mais ostensiva. Então, se ele tivesse de criar uma religião, ele teria criado uma religião ligada à Igreja Católica, porque a sua família, ele veio de uma família de católicos. Ou ele teria criado uma religião ligada à Igreja Protestante, porque ele foi educado no meio protestante. Mas ele criou uma religião que, antes, porém, ele não acreditava nesses fenômenos. Embora fosse grande estudioso do magnetismo, e por mais ou menos 35 anos ele estudava magnetismo. Depois que ele tomou conhecimento, que ele foi descobrindo, então ele foi colocando, foi anotando aquelas informações dos espíritos de forma paulatina. Então, quando ele fez o livro dos médiuns, ele ainda não tinha passado pelas experiências
dos sonambulismos, não tinha passado pelas experiências das possessões vista com as pesquisas que ele estava fazendo, porque as possessões que as pessoas de modo geral via e trabalhava naquela época, eram aquelas possessões que tinham que chamar um padre, alguém para fazer o exorcismo, para tirar o espírito da pessoa. Então, depois que ele tomou esse conhecimento, ele realmente admitiu que o espírito pode pegar o controle do espírito encarnado que está emancipado do corpo e pode dominar aquele corpo como se fosse um invasor, um operador de um drone, e exercer ali uma presença tão forte naquele corpo, como se fosse uma pessoa encarnada, como fosse um espírito encarnado no próprio corpo, incorporado no próprio corpo. Aí Allan Kardec viu que realmente tinha a questão da possessão. E aí, quando ele fez o seu último livro, na condição de encarnado, que é a Gênese, ele colocou no capítulo 14 a questão da possessão. Então, os médios sonambúlicos pode existir sim, quando ele serve de instrumento para um outro espírito. Então, mediunidade, o médium, na verdade, ele é o quê? Ele é um intermediário. Ele é um intermediário. É como se fosse uma pedra, onde alguém pisa para passar de um lugar para outro. Então, se não houver esse intermédio, se não houver esta função, ele não está fazendo o papel de médios, de intermediário, né? É igual um médio passista, né? É igual a pessoa que aplica passe. Muitas das vezes ele está doando fluidos, né? Energia própria sua. Então, quando ele está fazendo isso, ele está sendo um magnetizador. Mas muitas das vezes também ele está recebendo fluidos, né? Fluidos na condição de fluidos elétricos, né? E passando para o paciente, para a pessoa enferma. Aí ele está sendo um intermediário, aí é um caso mediúnico, né? Aí é uma mediunidade de cura, né? E temos também, são os chamados médios curadores. Nós podemos ver isto, essas classificações de médios, no livro dos médios, no capítulo 14, na segunda parte. E os médios pneumatógrafos, mediunidade rara, mas ela existe. Aquela que o espírito escreve sem a intervenção direta do médium. Às vezes a pessoa pega um papel, dobra o papel, bota num lugar, depois então entra no processo de recolhimento, né? Momento de prece. Estamos falando de um grupo, né? Um trabalho mediúnico e um grupo sério, porque se não houver seriedade, se isto for feito por curiosidade, por brincadeira, isso não acontecerá. Aí então o espírito pode vir fazer algum rabisco, alguma coisa. Então isto, a pessoa que cede fluidos para isso, para esse trabalho, são chamados de pneumatógrafos, o médium que serve de instrumento para a realização desse trabalho. Os médios escreventes, né, que são os médios psicógrafos. Então, isto aí nós estamos dando mais ou menos uma característica do que é médio e da mediunidade, assim, de forma superficial, né? E a questão em relação ao centro espírita, alguma definição do centro espírita, a gente pode ver que as pessoas, de um modo geral, dizem que centro espírita é uma entidade filantrópica. Por que filantrópica? Porque geralmente os centros espíritas, em nome da caridade, está sempre prestando algum benefício, ajudando as pessoas. Centro espírita geralmente destaca pelo seu trabalho de caridade, porque na verdade a caridade é a nossa bandeira, né? É a nossa bandeira tanto pelo que a gente faz no atendimento às pessoas necessitadas, como por ser a sublimação do sentimento que nós chamamos de amor. E o amor é a expressão maior dos nossos sentimentos. Nós podemos ver no Evangelho, segundo o Espiritismo, quando fala sobre a lei de amor, que a gente começa desde dos nossos instintos, começamos a ter sensações, vamos desenvolvendo essas sensações, vamos começando a ter sentimentos, a percepção do que está à nossa volta, a percepção das coisas, a percepção da natureza. Isto vai aumentando.
e as nossas tendências instintivas que visa a nossa preservação, o nosso bem-estar, que, no entanto, ela pode despertar em nós o sentimento do egoísmo, né? Vai cedendo espaço para o sentimento que vai ampliando. E esse sentimento vai ampliando de tal forma que chega no seu estágio mais evoluído, que é o estágio que nós chamamos de amor. Quando chega nesse estágio, a pessoa tem uma sensação super agradável. Super agradável, a pessoa já não aborrece com as coisinhas que nós aborrecemos. A pessoa já não tem apego à vida material. A pessoa já sente uma felicidade indescritível dentro do nosso padrão de entendimento. E é por isso que as pessoas, com este sentimento amoroso de um bem-estar profundo, indizível, a pessoa sente compaixão de ver alguém sofrendo, mesmo sofrendo por ignorância, por atraso espiritual, mas a pessoa sente compaixão e aí quer ajudar, quer fazer alguma coisa. Então, faz a caridade, que tem mil maneiras de fazer, né? Começando então do perdão das ofensas, né? Da bondade para com todas as pessoas, não é isso? Então, partindo daí, porque o amor nos proporciona tal atitude, por isso que a caridade é a bandeira do Espiritismo. Então, quando nós estamos no nosso estágio, as nossas caridades, as nossas campanhas são exercícios do sentimento para desenvolvermos o nosso sentimento maior, que é o amor. Então, por este aspecto, as pessoas veem o Centro Espírita como sendo uma entidade filantrópica, né? E que desenvolve as suas atividades baseada na doutrina espírita codificada nas obras básicas de Allan Kardec, certo? Então, a doutrina espírita é fundamentada nas obras de Allan Kardec. Por isso que essas pessoas, muitas das vezes, chamam os espíritas de espíritas kardecistas, né? Ou às vezes só chamam de kardecistas. Ah, você é espírita? Sim, eu sou espírita. Kardecista? Sim. Mas não precisava de chamar kardecista. Ou o espiritismo não é kardecismo. Por que eles falam assim? Porque quem codificou a doutrina espírita foi Allan Kardec. Mas, na verdade, só existe um espiritismo. Só existe a doutrina espírita. As demais doutrinas que trabalham que acreditam na vida do espírito e até que trabalham com o processo mediúnico são doutrinas espiritualistas. Ou mesmo que não sejam simplesmente espiritualistas, porque nós temos várias religiões hoje que são espiritualistas. As que eu conheço praticamente todas são espiritualistas. Por exemplo, a Igreja Católica é espiritualista, porque ela acredita, você pode ir no momento do sepultamento de um católico, naquele momento ali do corpo presente, ali quando eles estão fazendo o seu sacramento ali, né, a sua oração para aquele espírito. Então eles sempre trazem um consolo para a família, falando que a pessoa continua de uma forma ou de outra. Quer dizer, se acredita que a pessoa tem algo, tem uma alma, e que esta alma continua viva depois da morte, é porque eles são espiritualistas. E várias religiões são espiritualistas. E muitas praticam mediunidade. Praticam sem estudar mediunidade, mas praticam, certo? E então tem outras religiões, por exemplo, que têm alguma coisa semelhante à doutrina espírita por esta prática, né? Por esse processo mediúnico que eles desenvolvem, que muitos chamam isto também de espiritismo. Mas, principalmente as pessoas que são opositoras à doutrina espírita, às vezes tentam colocar tudo de uma forma generalizada. Mas essas diferenças, e por que as pessoas confundem tudo como espiritismo, e às vezes usam essa expressão de kardecismo ou espírita kardecista, isso está ligado à história dessas religiões, inclusive a doutrina espírita, na nossa história, a história do Brasil, quando a gente era proibido de praticar os nossos cultos, que seria então
um tema, né, um assunto para um outro momento de estudo de palestra, certinho? Mas, na verdade, somos só espírita. E espiritismo é só espiritismo, tá? Porque segue as orientações, os princípios codificados por Allan Kardec. Mas a doutrina espírita é espiritualista? Sim, é espiritualista, porque acredita no espírito, na vida após morte. A crença no espírito é um dos princípios fundamentais do espiritismo. O primeiro princípio da doutrina espírita é a crença em Deus, nos seus atributos, na sua suprema bondade, no seu supremo poder. Certo? É o primeiro princípio. Depois é a crença no espírito. Certo? A primeira parte do livro dos Espíritos nos ensina tudo isso. A presença de Deus na nossa vida, a existência de Deus na nossa vida, os seus atributos, a criação de Deus que partiu de dois princípios. O princípio inteligente e o princípio material. Certo? E para fazer essa conexão do princípio material e o princípio espiritual, Deus pegou da sua substância, que é a matéria-prima que ele usou para toda a sua criação, que é o fluido cósmico universal, ele pegou uma parte para agregar os elementos do elemento material. Se não fosse esta parte, se não fosse esse elemento, os componentes da matéria viviam desagregados, de forma volatizada. Nós não teríamos, então, a matéria no sentido ponderado, essa matéria densa, nós não teríamos, porque existe ali uma agregação atômica, molecular, que é provocada por este princípio fluídico que Deus fez para dar condição do processo material ir condensando e desenvolvendo. E esse mesmo princípio ele colocou em certos seres de natureza material, dando uma certa vitalidade para eles, o princípio vital, separando esses seres dos seres que não têm esse princípio, que são seres inorgânicos. Então ficou sendo seres inorgânicos e seres orgânicos. E esses seres orgânicos, quando chega na condição humana, tem condição de receber o espírito, que é um dos seus princípios, que é o seu princípio espiritual já numa fase desenvolvida na condição humana, tem condição de receber, porque esse espírito tem também um corpo feito com esse mesmo fluido, com esse mesmo material que Deus usou, que é o seu corpo perispiritual. E através então do seu corpo perispiritual, o espírito tem condição de agregar, de ligar ao corpo dos seres humanos. Por isso que tem essa ligação. Certo? Então, a doutrina espírita é muito importante o seu entendimento para a nossa vida. Partindo daí desses dois princípios, Deus fez toda a sua criação, partiu desses dois. Por isso que no universo nós temos três elementos principais: Deus, princípio espiritual e princípio material. Então, a pessoa sendo só espiritualista, ele não acredita nisso. Ele só acredita que a pessoa vive depois que morre. Mas ele não acredita nesses detalhes que a doutrina espírita traz. Por isso que nem todos os espiritualistas são espíritas. Estão entendendo bem a diferença? Certo? E nós podemos ver também, na concepção de Kardec, podemos entender melhor o que é uma casa espírita, uma instituição espírita. Então Kardec, depois que criou todo aquele que publicou o Livro dos Espíritos, que é aquela organização de trabalho intenso, ele viu que precisava de um local, de uma sede, para eles organizarem, para se reunirem, para estudar, para desenvolver suas pesquisas, para desenvolver os seus trabalhos, os seus momentos de oração. Ele viu que precisava de um local para isso. Então, ele com seus amigos criaram, em 1858, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sociedade Parisiense não quer dizer que seja um centro espírita, né? É uma sociedade parisiense
de Estudos Espíritas. Ele poderia ter chamado de Centro Parisiense de Estudos Espíritas. Poderia, mas ele criou uma sociedade. Mas essa questão de nome, isso aí não é absoluto, isso aí é relativo. O importante na casa espírita é entender a sua importância, o seu objetivo, a sua finalidade. É isso que designa, isso que confirma quando uma instituição é espírita. Quanto ao nome, esse negócio de chamar de centro espírita é uma coisa mais particular nossa, né, de brasileiros, nossa, né, dos brasileiros, não é isso? Mas aqui também tem outras instituições, várias instituições, que não levam o nome de centro espírita e nem por isso deixa de ser um centro espírita. Desempenham muito bem as suas finalidades, né? Só em umas, por exemplo, nós podemos ver 9 casas, das que eu conheço, né? Pode ter alguma que eu ainda não conheço, que tem um nome que não seja centro espírita. Podemos começar lá com a Casa da Bárbara, né? Por exemplo, Associação Espírita Casa da Esperança. É um centro espírita. Tem toda a sua finalidade, todo o seu trabalho de centro espírita. Associação Espírita Casa do Caminho, certo? Que foi fundada no dia 18 de abril, ó, no dia que foi publicado o Livro dos Espíritos. Só que foi em 1956. 18 de abril de 1956, pelo seu Torquato, né? Apelidado de Catim, certo? Antes de eu ser coordenador regional, aqui na nossa região, sempre quando eu ia a Inhumas, que passando ali por aquela avenida, né? Então, passando na porta da Associação Espírita Casa do Caminho, eu me enchia de orgulho. Eu falei, poxa, olha que beleza. O movimento espírita tem uma casa grande, uma casa do porte dessa aqui. Eu ficava muito feliz de ver aquela casa, contemplando. Eu só conhecia por fora, né? Passando na avenida, ali na Bernardo Saião, né? E eu tenho um amigo aqui de Aricuns, foi até presidente da nossa casa, que morou uma época aí em Umas, perto da Associação Casa do Caminho. E ele teve um processo obsessivo quando era adolescente, quando era jovem, e foi curado lá na cidade de Itapirapuã, certo? Na cidade de Itapirapuã. E depois esqueci o nome, deixa eu ver se eu tenho o nome aqui, alguma coisa anotada, mas todos sabem de quem eu estou falando, né? E aí esse médium teve uma época trabalhando em Umas, né? Teve uma época trabalhando em Umas, na Associação Casa do Caminho. Então esse amigo meu ia sempre lá para tomar passe, né? Para receber o tratamento dele lá na associação. Nós podemos ver também a ACIAMA, Associação Inhumense de Assistência a Menores e Anciãos. A ACIAMA tem lá o Centro Espírita, que leva o nome de centro, boa vontade, mas está ligada à associação, né? Associação Inhumenses. Temos o Grêmio Espírita, Allan Kardec, também é um centro espírita, com o nome de Grêmio Espírita. Temos a Instituição Espírita Lar de Jesus, é uma instituição de um tratamento social também muito amplo, né? Que leva o nome de Instituição Espírita. E temos o Posto de Auxílio Ninfo Correia, também é uma instituição, é um posto de auxílio. Tem um trabalho assim, mais de atendimento social ali no fim de semana e tal, mas como se diz, é um centro espírita num porte menor, subordinado à Casa da Esperança, né? Mas tem ali a função atendendo os objetivos da doutrina espírita, né? Que leva o nome de posto de auxílio devido à sua dimensão, à sua estrutura, né? A sua ligação com outra casa espírita. Tem o posto de auxílio também, Amor e Caridade. Tem o posto de assistência Maria de Nazaré. Isto em Umas, os que eu conheço, né? E temos na cidade de Itaúsu um outro centro espírita também muito bem estruturado, né? Que faz toda a sua função de centro espírita, que não é um centro espírita, que não tem o nome de centro espírita, mas é um centro espírita.
É a Associação Beneficente Espírita Francisco Borges de Araújo. Não comprido, né, Nilton? Um dia, se Deus quiser, eu vou gravar esse nome. Não é isso, né, dona Geralda e tal e tudo, todo o pessoal de Itaúsu. E temos na cidade de Anicuns, Lar Espírita. Olha, não é nome de centro, é Lar Espírita Allan Kardec. Temos na cidade de Araçu, Associação Espírita A Caminho da Luz. Temos na cidade de Campestre o Grupo Espírita Maria de Nazaré. Eu citei aqui para vocês somente as casas espíritas que não têm nome de centro espíritas, que pertencem à nossa região, a 13ª região. Mas falando da casa espírita ainda, de acordo com a programação de Allan Kardec, que nós podemos encontrar no livro Obras Póstumas, né, no projeto 1868, então lá diz o seguinte, que era necessário prover a sociedade de um local convenientemente situado e disposto para as reuniões e recepções, sem lhe dar um luxo desnecessário. Veja bem, sem lhe dar um luxo desnecessário e, ademais, sem cabimento, precisaria que nada aí denotasse penúria, mas apresentasse um aspecto tal que as pessoas de distinção pudessem estar lá sem se considerarem muito diminuídas. Então, Allan Kardec pensou numa instituição que não fosse exageradamente luxuosa, mas que também não fosse exageradamente humilde, né? Porque se fosse luxuosa, ia o que? Inibir as pessoas humildes. As pessoas simples que fossem lá iam sentir assim, um pouco desambientadas. E se fosse uma instituição bastante humilde, assim, com característica de penúria, as pessoas iam sentir diminuída. As pessoas já têm uma tendência, às vezes, de ter um certo complexo, uma certa dificuldades de relacionamento. Então, esses detalhes teriam que ser observados, e Allan Kardec viu isso com muita propriedade, né, para não trazer esses tipos de constrangimento. Então, ele pensou numa instituição desta forma. Então, ele pensou numa instituição que tivesse uma grande sala, né, para as sessões da sociedade e para as grandes reuniões. Essas salas são as salas nossas, as salas de palestras, as salas de reuniões públicas, né? Ele pensou num salão de recepção, né? Aquilo que às vezes tem algum centro espírita que já faz uma sala própria para um trabalho de triagem, um trabalho de recepção, né? Que normalmente essa sala funciona assim num período maior, poderá funcionar o dia todo. Foi essa a proposta de Kardec, onde fosse um salão ali, onde todos os associados pudessem chegar, ficar à vontade, conversar sobre as questões espíritas, pudesse ler um livro, ler um jornal, né? E discutir coisas relacionadas com a associação, com o grupo, que fosse uma sala de recepção. Pensou nisso também, tá? Um compartimento destinado às evocações íntimas, né? Uma espécie de santuário, né? Que não seria profanado por nenhuma ocupação estranha. O que é isso? A nossa cabine de passe, né? Ou muitas das vezes tem centro espírita que tem a sua sala mediúnica, que não pode ser profanada por nada, tem que ser uma sala ali que tem que ser preservada com muito respeito. Aliás, todo centro espírita precisa de um desenvolvimento, de uma condução respeitosa, né, em todas as áreas do centro espírita. Até nós sabemos porque, quando a gente entrar nesses detalhes, nós podemos ver que para evitar ali a presença de espíritos de baixo nível, né, que às vezes se afinizam com estas vibrações negativas, com essas práticas negativas. Então, a casa espírita é uma casa de respeito, tem que ser mantida. Agora, quando fala de respeito, não quer dizer que não deva ter alegria. Não deva ter alegria, né? Tem centros espíritas, por exemplo, eu tinha um amigo que ele era diretor de teatro,
Ele falava para mim assim: Zé Pedro, o maior problema nosso é ensaiar no centro espírita. Ah, mas por quê? É porque tem presidente que acha que nós estamos escandalizando a doutrina, certo? Agora você sabe, num ensaio de teatro a gente fica à vontade, né? Existe ali as manifestações artísticas de todo o elenco, então isso tem muita dificuldade. Né? Eu já vi, por exemplo, o presidente do Centro Espírita proibir escola ligada ao Centro Espírita de fazer festa no salão do Centro Espírita, dizendo que aquilo era uma coisa mundana. Certo? Festa da escola, festa do Dia das Mães, festa que estava homenageando. Então, quer dizer, quando fala seriedade, respeito, não quer dizer que o centro espírita tem que ser um centro que fecha as portas para as manifestações dignas, educacionais, equilibradas do grupo, da música. Os jovens precisam de se encontrar no seu ambiente, as crianças e o centro espírita. Allan Kardec, então, fez a coisa já, como se diz, pensando em tudo isso, né? Pensou também num escritório para as revistas, os arquivos e os negócios da sociedade, um tipo de uma secretaria. Tem centros espírita que tem secretaria, né? Funciona lá onde fica a parte contábil, onde fica ali a parte de negócio. Então foi essa característica da Associação Espírita Parisiense que serviu de modelo para as nossas instituições. É claro que nós temos uma realidade que nós precisamos de entender a realidade de cada grupo, né? Tem grupos, por exemplo, que o centro é pequeno, às vezes tem poucos trabalhadores, às vezes é um grupo mais familiar, às vezes tem só uma sala. Eu vi uma vez que eu estava fazendo um curso online pela Federação Espírita Brasileira, uma irmã nossa lá do Mato Grosso, participava de um centro espírita muito humilde, pequeno, só o salão, só tinha um salão de palestras e tal. Lá fazia todas as atividades mediúnicas, fazia tudo. Só que em datas diferentes, né, em momentos diferentes, em dias diferentes. Mas ela precisava de trabalhar a evangelização, não tinha espaço. O que ela fazia? Ela dava evangelização debaixo de uma mangueira. Debaixo de uma mangueira ela fazia esse trabalho. Então ela participava conosco no curso, super animada, era nova de doutrina espírita, mas já estava estudando bastante, já estava estudando, estava aprofundando no conhecimento das obras kardecianas, certo? Então, e quando o Livro dos Espíritos tinha 8 anos que tinha sido publicado, no dia 17 de setembro de 1865, foi fundado aqui no Brasil o primeiro centro espírita na cidade de Salvador, na Bahia. Adivinha por quem? Né? Um grupo familiar de espiritismo que foi fundado por Luiz Olímpio Teles de Menezes. Olha bem, no dia 17 de setembro, no dia do meu aniversário, tá bom? Só que eu não tenho essa idade não, né? Quando eu nasci, esse centro, se ele ainda existe, mas pelo menos a sua fundação já tinha 109 anos, certo? Esse grupo, então, ele tinha o objetivo de disseminar os ensinamentos espíritas, né, de expandir os ensinamentos espíritas, e o grupo dedicava-se também à caridade, ajudando aos mais necessitados. Agora eu pergunto, qual é o objetivo da doutrina espírita? Depois que nós fizemos uma observação do médium, da mediunidade, do centro espírita, eu faço essa pergunta. Qual é o objetivo da doutrina espírita? Eu gostaria de estar numa sala presencial com todos vocês. Eu gostaria, talvez, de estar numa sala virtual onde eu pudesse visualizar vocês para ter a resposta pessoalmente, certo? Mas se vocês quiserem manifestar no chat aí, no Facebook e tal, os recursos que a mídia nos proporciona, pode depois manifestar. Mas o objetivo essencial do Espiritismo é o quê? É o melhoramento da humanidade, é a transformação do homem. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Vamos botar isso na cabeça. A doutrina espírita veio no momento oportuno, no momento previsto, certo?
para ajudar a humanidade a progredir, para ajudar o homem a ser transformado do homem velho para o homem novo, para nos ajudarmos a conhecer melhor esta realidade da vida espiritual, esta possibilidade de termos intercâmbio com os irmãos que já partiram, esta tranquilidade de que nós não temos vida única, que ao morrer nós continuamos a vivenciar a nossa existência. Então, a doutrina espírita, o objetivo maior dela é este melhoramento, essa conscientização, essa transformação. Então, por isto, não adianta a gente buscar na casa espírita nada que ela possa oferecer além das suas obrigações, além do que é da sua responsabilidade, certo? Porque muitas das vezes as pessoas procuram o centro espírita com cada coisa, buscando coisas que não têm a ver nada com a finalidade da doutrina. Certa vez eu estava na porta do centro espírita, fazendo um serviço lá, foi passando uma pessoa. A pessoa falou para mim, seu Zé, eu precisava de falar com você. Falei, que bom, né? Que bom que você me encontrou, né? Foi até fácil, né? Ele falou, eu até estava pensando em vir aqui no centro para entrar em contato com você. Falei, pois não, o que você está precisando? O que eu posso lhe ajudar? Ele falou assim, seu Zé, o negócio é o seguinte, a minha mulher, eu estou muito chateado, estou para baixo mesmo e tal. Eu queria ver o que vocês poderiam me ajudar, porque a minha mulher me abandonou, minha mulher foi embora. Eu falei, e aí? Você quer que nós fazemos o quê? Ele falou, eu gostaria que vocês fizessem um trabalho, alguma coisa para minha mulher voltar. Eu falei, encostei no ombro dele, olhei para ele assim, com muito carinho, falei assim, meu amigo, eu estou condoído da sua dor. De repente você amava essa mulher, né? Eu falei, seu Zé, eu sou apaixonado nela. Eu falei para ele assim, deve ser uma dor terrível, né? Uma dor do abandono, de uma pessoa que a gente ama. Eu falei assim, mas uma coisa eu lhe digo, nós não temos condições de fazer isso, de fazer a sua esposa ou ex-esposa voltar para você. Nós não podemos, nós não damos conta de fazer isso. Não é da nossa alçada, a doutrina espírita não pode fazer isso. Agora, o que nós podemos fazer, se você quiser vir ao centro, participar conosco, conhecer um pouco da realidade, tomar um passe, ter uma participação conosco, de repente você vai entender que nós não somos iguais, o porquê que há essas separações, o porquê que há casamentos que não dão certo. De repente você vai entender isto. Ele falou, seu Zé, mas sinceramente eu não sei se eu vou vir não, mas eu vou dar um jeito, né? Ele falou assim, mas não tem jeito dela voltar para mim não? Eu falei, eu não sei. Poderá às vezes até voltar. Não que seja a doutrina espírita que vai fazer isso. É só você analisar qual foi o fator que contribuiu para ela te deixar. De repente é um fator que você tem condição de trabalhar, nem que gaste algum tempo, melhorar esse fator, melhorar esta situação, de repente ela vai despertar que você também é o homem, a pessoa com quem ela gostaria de viver o resto da vida. Aí ela poderá voltar. Mas isso tem você, meu jovem. Falei para ele desse jeito. Não é da doutrina espírita. Tem muita gente que procura, né? Procura essas coisas. Procura às vezes o centro espírita porque os negócios estão maus, está tendo dificuldade financeira. Vou lá no centro para tomar um passe, para participar lá um dia que as coisas vão encaminhar. Gente, a doutrina espírita é a transformação da humanidade. Sim, se você estiver tendo alguma dificuldade financeira, se você estiver tendo alguma dificuldade no relacionamento, a doutrina espírita poderá te ajudar muito. Mas desde que você identifica com seus ensinamentos, desde que você se proponha a mudar, porque o objetivo da doutrina espírita é essa mudança, essa transformação que nos leva a conceitos melhores, que nos levam a condição de vida mais felizes. Agora eu faço uma outra questão. A mediunidade na doutrina espírita, muitas das vezes, às vezes mesmo espíritas, às vezes entende assim, que a mediunidade seja o fim da doutrina espírita, seja a finalidade da doutrina espírita, seja o objetivo da doutrina espírita. Pois não é, meus irmãos, não é. A mediunidade não é o objetivo, não é a finalidade da doutrina espírita. A finalidade é isso que eu disse para vocês, o objetivo é isso. Mas então qual que é a importância da mediunidade na doutrina espírita? Ela é o meio,
ela é o meio, não o fim. Ela é um instrumento. Se não fosse mediunidade, não teria doutrina espírita. Foi pela mediunidade que surgiu a doutrina espírita. Foi pela mediunidade que nós trabalhamos na doutrina espírita. É pela mediunidade que nós recebemos esses preciosos ensinamentos. Imagine vocês, se você estiver viajando, hoje não, hoje está fácil, hoje tem celular, está todo lado, você fala de qualquer lugar do mundo, você consegue ter contato com as pessoas. Mas vamos supor, naquele tempo do orelhão, que não tinha celular, você estava trabalhando distante, longe da sua família, e depois de uma semana de trabalho de 15 dias, batia no seu peito uma dor de saudade, de preocupação, e você ficava pensando, meu Deus, eu precisava de passar a notícia para minha família. Aí eu poderia escrever uma carta, mas a carta ia demorar alguns dias para chegar. E a carta só vinha, a informação de onde você estava, não iria te dar a resposta. Até que a sua família pegasse a carta, lesse, escrevesse, devolvesse, ia demorar alguns dias. Ah não, o recurso seria um orelhão, porque o orelhão eu falo, eu ouço, eu posso trocar ali a conversa, eu posso ter ali uma troca de informação. Mas aonde eu vou achar um orelhão? Às vezes você fica perdido, caçando orelhão e tal, colar e tal e tudo. De repente você acha um orelhão, comprar uma fichinha. Quem não é desse tempo não lembra dessa realidade. Mas é uma realidade que eu vivi, muitos de nós vivemos. Aí você coloca uma ficha e quando até você fala, oi, como é que tá? Tá? É uma alegria muito grande. Então a mediunidade, o médio é o orelhão. Olha a importância da mediunidade para nós. Para a doutrina espírita nem se fala, porque se não fosse a mediunidade não haveria doutrina espírita. Certo? Imagine o médium, né? O espírito poder contar com o médium sério, um médium que desempenha bem o seu trabalho, e por intermédio daquele médium, o espírito falar para a família, eu estou bem, fui acolhido na espiritualidade dessa forma e tá. Gente, é maravilhoso. Então a mediunidade é importante, é fundamental na doutrina espírita, porém ele é o meio, é um instrumento, né? É o aspecto científico da doutrina espírita. A finalidade, o fim da doutrina é a transformação do homem. Agora, hoje eu estava conversando com uma companheira nossa de doutrina espírita, ela me disse o seguinte, quando você tem conhecimento da doutrina espírita, mesmo que você não seja um trabalhador, né, você não vai procurar um médium para saber o porquê que a sua vida conjugal não está dando certo. Você não vai procurar um médium para saber o porquê que você está com dificuldades financeiras, o porquê que os seus filhos estão tendo problemas. Se você tiver conhecimento da doutrina espírita, você não vai procurar um médium para te atender isso. Porque isso não é o objetivo da doutrina espírita. Ah, mas tem centro espírita que atende, que resolve, mas não são centros espíritas que estão cumprindo realmente com seu papel de doutrina codificada por Allan Kardec. Está defendendo, talvez, as questões de conveniência daquele grupo ou de alguém que está no comando, certo? Atendendo, então, a busca das pessoas que estão buscando algo que está além do que a doutrina espírita pode nos oferecer. Agora, naturalmente, quando você busca um centro espírita para um reequilíbrio energético, né, através do passe, da água magnetizada, uma orientação com alguém da casa espírita, às vezes a procura de um grupo de estudo ou de trabalho junto à casa, isso é muito bom, tá bom? E quando a pessoa é médio, tem conhecimento da doutrina espírita, ele tem mais segurança. Quando a pessoa já trabalha, que ele tem conhecimento, ele trabalha com mais segurança. Ele tem mais recurso para desempenhar o seu trabalho, né? Tem mais paciência para ouvir as pessoas, para depois orientar. Agora, qual seria a melhor maneira de estudar a mediunidade? Vou falar qual a melhor maneira de estudar a mediunidade para finalizar a nossa conversa da noite de hoje. Veja você que na doutrina espírita temos mais de 1000 livros publicados.
Às vezes a pessoa que quer estudar fica perdida. Como estudar? Qual o livro que devo estudar primeiro? Qual a metodologia que devo seguir? Certo? Acontece que às vezes a pessoa fica perdida em mais de 1000 livros. A coisa é muito simples. Kardec era uma pessoa totalmente preparada na questão de pedagogia, de metodologia. Ele elaborou a doutrina espírita dentro de um processo pedagógico muito bem feito, dentro de uma estrutura pedagógica muito bem feita. Todas as suas obras, se você pegar o Livro dos Espíritos e analisar a estrutura pedagógica do Livro dos Espíritos, a estrutura pedagógica do Livro dos Médiuns, do Evangelho, da Gênesis, do Céu e Inferno, você vai ver o quão é gostoso, é importante e é fácil estudar a doutrina espírita. São simplesmente 5 livros. Pode chegar até 23 livros, considerando as obras póstumas e as revistas, que é muito importante o conhecimento das revistas. Então, dá no máximo 23 livros. Se você partir desses livros, dentro de uma metodologia que te leva a entender a estrutura didática desses livros, você vai ter facilidade de desempenhar, de desenvolver um trabalho de estudo da doutrina espírita e especialmente de mediunidade. Ah, mas eu poderia usar um outro livro? Sim, tem vários livros que falam de mediunidade. Poderia. Allan Kardec não queria ser exclusivista. Ele nos deu uma sugestão para facilitar o nosso entendimento, o nosso estudo da doutrina espírita. E eu, que estou me ocupando com esta busca de um melhor meio de estudar a doutrina espírita por mais de 30 anos, já tentei vários métodos, já tentei buscar em vários livros qual seria a maneira de alcançar os meus irmãos, os nossos companheiros, para entendermos melhor a doutrina espírita. Achei na própria codificação. Aí, mas você não está lendo outros livros? Sim, podemos. Começamos então lendo a base, porque o resto das outras obras são complementação, são complementares. Você vai estudando a base que vai abrindo o seu entendimento e, de conformidade com a necessidade, vai buscando as outras obras e complementando de acordo com o seu tempo, que o tempo também é uma coisa sagrada, nem sempre todo mundo tem um tempo precioso, é um tempo disponível para estudar. Portanto, meus irmãos, é esta a informação que eu queria te passar. Devemos estudar. Sem o estudo, nós não vamos entender a doutrina espírita, principalmente as questões mediúnicas. Vamos estudar. A doutrina espírita tem tudo para nos informar, qualquer informação ligada à nossa vida, certo? A nossa vida aqui na Terra ou na vida espiritual. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço a todos. Muito obrigado pela organização, por este encontro. Que Deus dê a recompensa a todos vocês. Fiquem com Deus. Então, eu agradeço aqui ao José Ribeiro, em nome de toda a Aliança Espírita de Inhumas, né, pela palestra. Então, muitíssimo obrigado. Eu tenho certeza que todos que... Eu tenho até vários comentários aqui agradecendo, de gratidão, por essa palestra que foi muito inspiradora, eu acho que para todos nós, né? Então, agora a gente vai ter um breve momento do nosso passe virtual, e aí depois eu vou pedir para o José continuar um pouquinho para fazer a prece para a gente. Okay. Pode ser? Pode ser. Então, vamos ter o nosso momento aqui do passe virtual, e aí depois a gente retorna para a prece e para os nossos recadinhos, né? Certo? Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro.
Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Deus de bondade, Deus, a maior inteligência do universo, a causa primária de todas as coisas. Neste momento, por intermédio dos espíritos amigos, os espíritos de luz que estiveram conosco nesta reunião, nesta live,
que nós estamos usufruindo dos recursos da tecnologia para mesmo distante que estamos, sentirmos bem perto do coração, nesta oportunidade de aprendizado, Senhor. Então, com a intervenção, com a participação dos Espíritos de Luz, queremos te agradecer, ó Pai, por esta oportunidade, por estes momentos que eu tive a oportunidade de aprender um pouco mais dirigindo aos nossos irmãos de Yumas, de várias cidades que estão conectados conosco neste momento. Te agradeço por esta oportunidade. Agradeço pela presença de todos os companheiros, pelo evento, pela iniciativa dos nossos irmãos de Yumas. Te agradeço, Pai, pela vida, pela oportunidade de conhecer a doutrina espírita. E neste sentimento de gratidão, quero então, em nome de todos, declarar finalizada a nossa reunião da noite de hoje, desejando que a tua paz permaneça conosco, agora e sempre, e que assim seja, e que sejam todos abençoados. Muita paz, muita luz para todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Que assim seja. Muitíssimo obrigado, José Ribeiro. E assim a gente dá por encerrado a nossa semana Allan Kardec, né? Eu só queria deixar aqui por último um aviso, que é a data do nosso encontro fraterno de Inumas, que acontecerá nos dias 17 e 18 de julho. Ainda tem um tempinho daqui até lá, né? Mas passa rápido. Então, para a gente já ir divulgando, dia 17 e 18 de julho, o nosso encontro fraterno, certo? Então, muito obrigado, José Ribeiro, muito obrigado a todos que estão acompanhando, que acompanharam nossa Semana Allan Kardec, e que nós fiquemos todos com Deus, certo? Que assim seja. Muita paz para nós todos, né? Valeu.